Boa noite, tudo bem, Robson? Boa noite a todos. Mais uns 5 minutinhos para a gente poder iniciar. Boa noite, Ana, Luciana, Célia, boa noite. Boa noite, Luciane, Ana Paula, tudo bem? Mais uns minutinhos, a gente já inicia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Diva e Davi de Santos, pertinho de nós aqui do litoral. Sejam bem-vindos. São mais 3 minutinhos aí para a gente poder iniciar, para dar tempo do pessoal entrar na live. Boa noite, Doris, Nazaré. Sejam bem-vindos. Boa noite, Margarida. Tudo bem? Boa noite, Graça. Tudo bem? Mais um minutinho só, a gente já inicia. Boa noite, Leni. Seja bem-vinda.
Bom, vamos iniciar, já deu horário às 19 horas. Antes da gente iniciar, eu preciso passar um recadinho para vocês, se vocês puderem repassar para as outras pessoas. E todos sabem, quem frequenta a nossa casa, né, sabe que a casa colabora com cesta básica para várias famílias que são assistidas, né? E esse mês de junho a casa atendeu 70 famílias assistidas, né? E 110 famílias no sistema emergencial, por causa dessa dificuldade da pandemia, né? Então muita gente necessitando do alimento, tendo dificuldades, né? Então no sistema emergencial nós temos cadastrado para o mês de julho 95 famílias. Então além das 70 famílias que todo mês recebe, a gente vai ter mais 95 famílias que se cadastraram para o sistema emergencial. E aí a gente precisa, né, os trabalhadores da casa, os amigos, intensificar nossa campanha para que possamos atender aqueles que procuram a nossa casa. E aí, para isso a gente precisa cada vez mais, né, contando com a ajuda e a colaboração, né, de quem puder, né. A gente sabe que tá difícil para todos, né, mas quem puder doar um pouquinho já ajuda, né, para poder atender essas famílias, tá? E a casa agradece muito, tem agradecido muito a ajuda, muitas pessoas colaborando bastante, tá? E as doações, elas devem ser feitas na Caixa Econômica Federal, agência 2025, conta 16-13, favorecida na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, e o CNPJ 71 869 580/1000 ao contrário, -04. E aí outras informações também pode ser pelo WhatsApp, que é no 15 99 140 9702. Isso aqui já deve estar postado no nosso site, tá? Então quem puder colaborar ou divulgar, né, para os amigos e para os outros trabalhadores da casa, a gente agradeceria, por causa dessa necessidade grande, a procura está sendo grande, tá bom? Então vamos agora iniciar. Então só um pouquinho a música aqui, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, e agradecendo por mais essa oportunidade de refletirmos sobre as lições do Evangelho, que essas reflexões possam mexer com a nossa intimidade, no intuito do bem, para que possamos nos melhorarmos como espíritos mais caridosos, mais amorosos, tendo a confiança na espiritualidade que nos assiste, que nos ampara nesse momento para esse trabalho, que não é fácil acessar a nossa intimidade, sabemos das nossas dificuldades, mas também temos grandes qualidades, que possamos aprender a colocar em prática em benefício do próximo. Obrigado, querido Mestre, por essa oportunidade. Obrigado, queridos amigos espirituais, mentores da nossa casa, que nos dá essa oportunidade desse trabalho no bem. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós vamos ver o item 6, 7, 8 e 9. Os que dizem Senhor, Senhor. De vez eu fazer a leitura toda, nós pegamos alguns trechos de cada item e fizemos um resumo, porque ele é bastante comprido, tá? Pegamos o principal aqui para a gente poder refletir.
Então, no item 6, a gente inicia da seguinte forma: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Mateus. O item 7: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus, também está em Mateus. Naquele, pois, que quebraram desses mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. Mateus. E no item 9, Kardec nos traz o seguinte: todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões. Então, para a gente poder iniciar, não viver de aparências, ilusões, mostrar quem sou, construir o bem e não ilusões. Primeiro sentimento, para a gente poder construir como alicerce: obediência e dever. O que é dever? Então a gente precisa fazer essa pergunta, que é complicado, a gente precisa entender o que é esse dever, Então aqui ele fala o seguinte: obrigação moral em relação a si mesmo e depois com os outros. Esse é o nosso dever. Obrigação moral. Dever é uma virtude, Então, toda vez que eu cumpro o meu dever, eu estou cumprindo uma obrigação moral perante a lei divina, em relação a mim mesmo e ao outro. O que é obediência? É o consentimento da razão. Então, na semana passada, quem esteve na live, a gente conversou bastante sobre a questão da razão. E aí a obediência, Então, se a gente pegar a razão, o que é a razão, Então, é a inteligência, conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, mais amplitude eu vou tendo. E aí, a obediência, é o consentimento da razão. Então, obedecer, vamos dizer assim. E a resignação é o consentimento do coração. É como se a gente fechasse, a gente começa obedecendo, Aqui é um dever, a gente obedecer às leis divinas, e aí quando a gente consegue realmente compreendê-las, a gente constrói a resignação em nós, que é o consentimento do coração. Aí ela se torna um sentimento. Olha que interessante. E Jesus, ele destaca entre os discípulos aquele que ouve. Deixa eu baixar um pouquinho. Aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Então, assim, não basta só eu ouvir tudo isso. Eu preciso praticar. E como é que eu pratico isso? Muitas vezes, no início, quando a gente começa, não é fácil. A gente sair de um certo comodismo, numa zona de conforto, nós sentimos prazer nas coisas ainda mórbidas, nas sensações doentes nossas. Então é difícil a gente quebrar esse vício mental. E aí a gente precisa nos esforçarmos mesmo, acionar a nossa vontade e tomar uma decisão de mudança. E aí eu preciso praticar isso. Então não basta
eu participar, estudar o Evangelho, fazer Evangelho no lar e não colocar esses ensinos em prática. E aí ele fala assim também: daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas aqueles com atenção e boa vontade perante as lições de Jesus, examinando o conteúdo espiritual para o trabalho da aplicação no esforço diário. Para nós que estamos nesse trabalho, né, de reflexão do Evangelho, também damos palestra também, da responsabilidade nossa é maior, né, porque nós estamos falando que estamos aprendendo, que estamos buscando, né, estamos buscando esse conhecimento, e a nossa responsabilidade aumenta. Então nós espíritas que temos essa amplitude, né, de conhecimento, a nossa responsabilidade é maior. Então isso a gente precisa ter em mente, e com nós, que seguirmos os ensinos do Evangelho, praticarmos, né, os ensinos do Evangelho, é uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma felicidade quando nós conquistamos isso. Por que uma felicidade? Porque é a verdade. Quando nós estamos alinhados com a verdade, isso nos traz uma felicidade, uma paz interior em nós. Essa é a nossa pacificação. Quando nos alinharmos com as leis divinas que o Evangelho nos traz, como um roteiro divino, é onde nós vamos conquistar a nossa paz íntima e a nossa verdadeira felicidade. Todos aqueles exemplos que a gente vê, né, de irmãos, de espíritos que praticam mesmo o Evangelho, são felizes. O próprio Chico, né, apesar de todo o nosso exemplo dentro da doutrina, um dos nossos grandes exemplos, Chico com grandes sofrimentos, com grandes dificuldades desde novo, mas o Chico sempre foi feliz. Mesmo aparentando, né, dificuldades, mesmo tendo dificuldades de doenças, né, de saúde, mas como ele estava alinhado com as leis divinas, isso trazia uma paz no seu interior e uma felicidade. E nós, né, estamos se esforçando para buscar essa paz interior nossa? Estamos no esforço de buscar, usando já a razão, o conhecimento que nós temos, buscando o sentimento do coração? No livro Esperança, na lição 56, cada servidor em sua tarefa. Olha que interessante ele nos traz. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Qualquer lugar que você esteja, não importa. A gente usa muito o exemplo da casa espírita, né? Vocês têm aquele trabalhador que fica na porta recebendo as pessoas, aquele que põe a água fluidificada para depois do trabalho, aquele que direciona as pessoas para o salão, aquele que dá passe, aquele trabalhador que dá palestra, aquele que está na mesa que faz uma oração, uma prece, aquele que dirige,
aquele trabalhador da secretaria, da biblioteca, todos são importantes. Não é só o palestrante. Palestrantes faz parte do trabalho, porque a palestra precisa existir ali naquele momento. E não é que o palestrante seja mais preparado, vamos dizer assim, do que outros, muitos, né? Em questão de conhecimento, em questão de sentimento. É uma tarefa designada, é a necessidade daquele espírito. Então eu falo por mim, né? Então é a minha necessidade estar nesse trabalho, porque quando eu estou nesse trabalho, ele aciona algumas necessidades que eu preciso construir em mim. Claro, diferente de Divaldo, né, Haroldo Dutra, outros palestrantes, mas que tem uma missão mais ampla da divulgação da doutrina espírita, mas o nosso pequeno trabalho também é muito importante, porque a gente está próximo também daqueles, né, próximo daqueles que estão ao nosso redor. E todo trabalho, usando como exemplo a casa espírita, é importante. Todo trabalho no seu lar é importante, porque é a sua necessidade. E nós precisamos ter essa consciência disso, que isto é um trabalho na nossa intimidade. No livro Pão Nosso, na lição 9, Homens de Fé, em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Que bonito, né? Então, eu preciso estar atento também àquilo, às minhas intuições. Eu preciso estar atento, né, em todos os serviços, de como eu coloco a palavra, de como eu aprendo naquilo que eu preciso, que eu aprendo com o valor do silêncio, muitas vezes, escutando, aguardando o tempo necessário de manifestação. Então, assim, é importante tudo isso para nós refletirmos, estarmos atentos. No Boa Nova, a ilusão do discípulo, significativa lição deixada por Judas. Judas, observo-lhe o irmão de apostolado, com doce veemência, vê lá o que fazes. Socorresses dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Qual o valor que eu estou dando para as coisas da terra, para as coisas materiais, as coisas do mundo? E qual o valor que eu estou dando para as coisas espirituais? Lembrando que nós estamos encarnados no mundo material, porém somos espíritos em experiência. E eu estou valorizando mais eu como espírito ou eu como corpo? Precisamos valorizar, sim, as coisas materiais, valorizar o nosso corpo, mas ele não pode ser a prioridade. Só cuidar do corpo, só cuidar das coisas materiais, não tem sentido para nós. Só isso. Na verdade, são meios para que
possamos experimentar, passar pelas experiências para o exercício das coisas espirituais. Então eu preciso fazer essa pergunta para mim: qual é o valor que eu estou dando para as coisas espirituais? E aí ele continua: não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. Porque Judas era um espírito ruim? Não, não era espírito ruim. Porque se ele fosse ainda, tivesse, nesse estado ainda, ele não teria sido escolhido como apóstolo. O que Judas, na verdade, estava equivocado. Valorizava as coisas materiais vamos dizer assim, em maior intensidade. Então, em muitas lições, ele ainda não conseguia compreender o Cristo. E naquele ato final, o movimento dele era para ver como ele era tão apegado às coisas materiais. Ele queria que o Jesus fosse um revolucionário, porque ele só conseguia enxergar as coisas do mundo, ele não conseguia abrir essa amplitude, e aí ele não conseguia compreender os ensinamentos do Cristo. Mas ele não era um espírito mau. Aquilo foi uma consequência de um equívoco grande dele. Mas o Cristo sabia que isso poderia acontecer. Antes do Cristo vir até nós, ele sabia desse risco. Por quê? Por causa do apego que nós tínhamos. Ele sabia disso. Não ia ser uma tarefa simples. Mas ele precisava vir dar o exemplo. E aí, continuando aqui, as ideias do Mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. As ideias do Mestre são do céu. Então o Evangelho do Cristo é do céu, vem de Deus. É um roteiro de Deus para nós. E aí ele está falando o seguinte: seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Precisamos ter muito cuidado quando nos colocamos equivocadamente. Não podemos misturar as coisas do Evangelho, as verdades de Jesus, com as coisas do mundo. Não podemos. Já cometemos muitos equívocos, muitos erros por causa disso, e ainda cometemos. Ainda cometemos. Tem muitos espíritos encarnados bons, muitos ainda na dificuldade, no equívoco. Precisamos tomar cuidado. Como nos deixamos levar pelas coisas do mundo? Eu aciono as minhas paixões, ou eu já consigo absorver e não me contaminar? Vou falar por mim aqui, E eu venho um trabalho muito forte comigo, muito forte. Não é fácil, não é simples. A crítica, o julgamento, não é simples. Ainda mais o cuidado que nós espíritas precisamos ter nas redes sociais, a nossa responsabilidade daquilo que a gente repassa, daquilo que a gente comenta.
Isso não é um trabalho simples. Estou falando isso por mim. Porque ainda tem paixões doentias que movem na minha intimidade. E algumas vezes eu deixo escapar, dou uma escorregadinha. Mas o importante é estar atento a tudo isso. Então nós espíritas, qual que é o nosso trabalho? O trabalho da última hora. Que nós somos os trabalhadores da última hora. Qual é o nosso trabalho como cristãos? Qual que é a minha intenção verdadeira quando eu repasso alguma informação ou algum acontecimento? Se o que eu estou passando, a minha intenção é ajudar a grande maioria, trazer um bem em relação àquilo, ou criar uma discórdia, criar sentimentos ruins, porque assim, nós precisamos estar atentos a isso, porque a influência no nosso ambiente é muito grande, porque a psicosfera mental da Terra não é uma psicosfera muito leve, e se nós abrirmos a guarda, nos deixamos contaminar, porque os pensamentos estão circulando. Então, quando eu penso dessa forma, eu sou uma anteninha, eu capto e eu potencializo isso. Interessante que várias lições do Cristo, várias passagens do Cristo com o apóstolo, muitas com o Pedro, por exemplo. O Pedro era um espírito rigoroso, julgador, crítico, e o Cristo muitas vezes ensinava o Pedro nas próprias situações, mas o Pedro era um espírito vigoroso, um espírito forte, mas que canalizava isso de uma forma equivocada também, mas um espírito de grandes construções, mas ainda não sabia lidar com essas construções, e o Cristo ajudou a direcionar. Por isso, da questão da rocha. E aí, eu consigo prestar atenção em mim, nas potencialidades que eu possuo, e se eu estou usando de uma forma equivocada? Porque muitas dessas potencialidades eu posso estar usando, direcionando de uma forma não muito boa, mas que são potencialidades que eu preciso aprender a colocar de uma forma mais alinhada. Então, ele também conclui aqui na lição, além de tudo, vamos continuar aqui, além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. Olha que interessante. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Tem aquela coisa lá, escândalo tem que vir, mas ai daquele que proporciona o escândalo. Mas eu preciso estar atento a tudo isso. Eu preciso estar atento às coisas do Cristo, se eu estou alinhado. E aí eu preciso trazer essas reflexões para a minha intimidade e me perguntar: eu tenho coerência
entre o falar e o agir em relação ao Evangelho? Eu tenho coerência? Porque senão a palavra ela fica vazia. Porque como é que eu dou o exemplo, né? Como é que eu consigo ajudar, direcionar aqueles que estão próximos de mim? Através das vibrações das minhas ações, das vibrações dos meus pensamentos. Então, quando eu não consigo sentir verdadeiramente as lições do Evangelho em mim e falo do Evangelho, mas eu não ajo de acordo, fica vazio. Essa vibração ela não atinge o outro. Então, por isso que nessa lição, muitos chamados e poucos escolhidos. Nós estamos sendo chamados. Se vocês estão participando desse trabalho, dessa live, se estão no trabalho na Casa Espírita, vocês estão sendo chamados pelo Cristo. Mas eu preciso fazer por onde ser escolhido. Por isso que na lição anterior, porta estreita. E aqui, nem todos o que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não basta só eu falar do Evangelho, eu falar de Jesus. Eu preciso me esforçar para vivenciar. Ah, mas eu não consigo ainda fazer, eu não consigo fazer como Cristo ainda. Claro, se você conseguisse fazer 100% como Cristo, eu não estava aqui na Terra. Eu estava no mundo feliz. Então este é o trabalho. Trabalhadores da última hora. Este é o trabalho da última hora. E através desse trabalho na sua intimidade, esse trabalho de mudança de postura, de coerência com o Evangelho, é a chance de ser escolhido. É através disso. Este é o trabalho. Trabalhadores da última hora. Não é o trabalhador, somente o trabalhador que está na Casa Espírita. Porque muitos estão na Casa Espírita que vão por obrigação. Com o pensamento, vou fazer o meu trabalho lá por obrigação. Vou colocar a aguinha fluidificada por obrigação. Mas não olha para aquele trabalho de construção, de servir o outro, de construção da humildade de um simples trabalho, mas de grande valor, de grande ajuda para aqueles que vão até a casa e saem e necessitam desse fluido. Muitas vezes, se eu ficar na porta do centro, recepcionando as pessoas, aparentemente pode ser um trabalho simples perante a visão humana. Mas muitos irmãos vão à nossa casa em grandes sofrimentos. E a sua vibração de acolhimento, de amparo, de alegria, pode fazer uma grande diferença para aquele espírito. Porque muitas vezes ele pode chegar num estado tão deplorável na sua intimidade, que ele vai entrar, ele não vai nem conseguir prestar atenção na palestra. Mas o fato dele sentir essa vibração de acolhimento,
é um passo muito grande para ele, uma ajuda muito grande. Quando eu arrumo o salão, arrumo as cadeiras para trazer o conforto para as pessoas que vão lá, estou servindo para se tornar um ambiente agradável de recepção. Quando eu estou na mesa para fazer uma oração, uma prece, eu estou no movimento. Quando eu faço isso com o coração mesmo, não por obrigação, mas por coração, eu estou abrindo, ajudando a espiritualidade a abrir o campo de acesso a essas consciências, a essas mentes doentias que estão ali. Quando um dirigente está ali dirigindo na mesa do trabalho, ele está equilibrando mentalmente, direcionando os pensamentos para que não se percam. Quando o palestrante está dirigindo, uma palestra, explanando uma palestra, ele está levando a palavra, e essa palavra precisa vir carregada de vibrações, porque senão não atinge o outro. Por isso que ele precisa falar com o coração. Precisamos deixar de falar com o intelecto somente. Precisamos falar com o coração. É isso que o Cristo nos pede. Quando eu vou para uma sala de passe, como eu recebo essas vibrações dos amigos espirituais e canalizo para os meus irmãos? Como eu faço isso? Eu faço isso de coração sincero, ou eu faço isso para mostrar, entre aspas, para Deus que eu estou fazendo a minha obrigação? Precisamos entender que o trabalho é para nós também, que o trabalho é na nossa intimidade, é para a nossa intimidade. E eu preciso tomar uma decisão agora, se eu quero ser escolhido. Se eu quero levar a palavra do Cristo, mas não só na fala, ou muitas vezes nem na fala, mas com o coração. Tudo aquilo que eu já sei, que eu aprendi. Quando eu jogo o meu sentimento nisso, na minha ação, na minha palavra, eu estou fazendo exatamente o que o Cristo nos ensinou. E não importa o que as pessoas, o que os outros vão pensar. Nada disso importa. O que importa é você com a sua consciência, que é com Deus. É para Deus, porque assim, Deus não vai te castigar se você não fizer. Não existe isso. Não vai castigar. Ele respeita a sua decisão. Só que Ele deseja que a gente seja feliz. E a única forma de ser feliz é sentindo. É com um sentimento verdadeiro. Sem sentimento, permanecemos estacionados.
sem nos relacionarmos com os outros, não tem como. Eu preciso sentir. Eu preciso servir o outro. Este é o trabalho do cristão. Seja quem for, você precisa olhar para você. O que o outro vai dizer, se o outro vai te agradecer ou não, se ele vai se transformar ou não, se ele vai pegar aquilo que você disse ou que você propôs naquele momento, né, e fazer melhor, é um problema dele. O seu problema é a escolha. Eu vou servir ou não servir. Se eu vou servir, eu sou um cristão. Se eu não servir o outro, eu não sou um cristão. No que colaboro em benefício de todos? Preciso olhar para isso. O que eu faço? O que eu colaboro para o benefício de todos? Todos que estão à minha volta. Reconheço a verdade trazida por Jesus, porque se eu tiver dúvida do Evangelho, eu tenho dúvida de Jesus. Vou repetir. Se eu tiver dúvida do Evangelho, eu tenho dúvida de Jesus. E quais são os meus ídolos? Quem são os mais importantes para mim? Precisamos fazer esse tipo de reflexão, porque se a tua decisão é ser cristão, você precisa tomar decisões com coerência nas verdades do Cristo. Sem isso, não somos cristãos. Podemos ter o rótulo, porque se eu achar que eu estou no trabalho, na casa espírita, e está tudo certo, sem eu fazer nenhum movimento de transformação e mudança, eu vou me decepcionar. No meu desencarne, eu vou me decepcionar. Agora, por mais difícil que esteja, nos meus relacionamentos, no trabalho, na casa espírita, por mais difícil, mas eu tenho a convicção da verdade do Evangelho. Eu tenho a convicção em Jesus. E eu luto na minha intimidade. Muitas vezes eu sofro e choro, porque eu não consigo fazer. Mas, se eu luto verdadeiramente na minha transformação,
eu estou sendo um cristão. E no meu desencarne eu vou ter muitas alegrias. Porque a maior alegria é servir o Cristo. Esta é a nossa maior alegria. Não é as coisas do mundo passageiro. A gente fica feliz com uma coisinha, com uma conquista ali, outra ali, mas a verdadeira alegria é servir o Cristo. Por isso que os primeiros cristãos iam cantando para Ele, porque eles foram a serviço do Cristo. Por mais horrível aos olhos dos homens foi aquilo, mas aos olhos de Deus foi a luz, foi a alegria daqueles espíritos terem conquistado a verdadeira felicidade, porque estavam servindo a verdade, estavam testemunhando a verdade, estavam testemunhando o Cristo. E o momento é agora, novamente. Novamente estamos sendo chamados para testemunhar o Cristo, para testemunhar o seu Evangelho, para testemunharmos a alegria de servir Jesus. Então vamos para nossas vibrações, para os nossos passes. Só vou aumentar um pouquinho o som aqui. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, confiando na espiritualidade amiga, confiando em nossos mentores, nos mentores de nossa casa, com a colaboração dos trabalhadores que nesse momento se dedicam a este grupo, na transmissão das energias do passe, que possamos sentir o amor do Cristo em nós, trazendo equilíbrio, paz, coragem de enfrentarmos a nós mesmos, que possamos sentir a alegria de servir o Cristo no nosso dia a dia, nos tornando espíritos melhores, levando a esperança, de que a dor é uma bênção, que a dificuldade é a prova da experiência necessária de que o trabalho árduo faz parte deste processo de conquista da verdadeira felicidade. Que possamos ser trabalhadores da última hora, convictos da verdade, convictos que o Cristo está conosco, nos amparando, nos orientando, cuidando de nós.
Cristo jamais abandona seus discípulos. Jamais. Obrigado a Jesus pelo seu amor, pela sua luz, que ilumina tanto os nossos caminhos. Apesar de que muitas vezes escorregamos, mas o Senhor nos levanta, nos dá a coragem e a força para seguir em frente. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Pai, por esse plano de amor que é a nossa encarnação, nosso melhor momento para que possamos nos tornar espíritos verdadeiramente felizes. Felizes em servir aos nossos irmãos, servindo a Ti, Pai. Que assim seja. Obrigado, queridos amigos. Tenham uma boa noite. Para aqueles que vão para o estudo, bons estudos. Até a próxima semana e boas reflexões.